focused on very different issues. The first one we will have will be focused on nature and adaptation, particularly engaging indigenous peoples representatives in the Latin American Caribbean region. And then the second one, we're going to flip it and we're going to talk about urban issues, particularly adaptation in cities, specifically in Brazil, and the lessons that we can learn as a community from there as we think more and more about LLA in urban areas. So without further ado, I think we will just kick on and get started. We'll bring up Marcio Hala from Forest Trends, who is also on our programming committee, to introduce his panel, and we will do 2 sessions. The long walk to the stairs. Thanks, Thank you, Paul. Good morning, everyone. So it's my pleasure to moderate this session about incorporating local and traditional knowledge into nature-based solutions. So I will invite our 3 colleagues to join me here on the stage. Please, Margarete Maitapu, she's the coordinator of the Tapajós Arapiuns Indigenous Council from the state of Pará. Please, Margarete, por favor. And also Valéria Carneiro, she's the coordinator of Malungu, the Coordination of Afrodescendant Communities Association of State of Pará. Por favor, Valéria. And Yahaira Vega, please, she's representing the Northern Maya Association of Belize. So I'm the director of the Territorial Governance Facility, an initiative led by Forest Trends with some indigenous people and local communities organizations in Latin America. And it's a great pleasure to be here with our friends here. So I will ask 2 questions for each of you. Initially to Margarete, and I will speak in Portuguese. Excuse me, please, to speak in Portuguese to Margarete. Então eu vou fazer 2 perguntas, né, para cada uma de vocês, começando pela Margarete, depois a Valéria, depois a Yahaira. Então, Margarete, gostaria que você comentasse, por favor, como que os povos indígenas do Tapajós Arapiuns estão lidando com a sequência de secas extremas que afetaram a região do Tapajós Arapiuns. E a segunda pergunta é sobre qual é a importância do conhecimento indígena e qual é a eficácia das políticas públicas municipais, estaduais e nacionais para as soluções necessárias para a adaptação climática baseada na comunidade. Por favor. Urangara, bom dia a todos e todas. Sou Margarete Maitapu, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Fica localizado no estado do Pará, no Baixo Tapajós. Represento aqui mais de 21 mil indígenas e falar em nome desses 21 mil indígenas é pedir socorro pelos acontecimentos que têm acontecido na nossa região. Nós estamos passando por um grande temporal nos últimos anos, porém, é um temporal que tem nos deixado grandes sequelas por não ser de ordem natural. Nós, povos indígenas, estamos sendo, mais uma vez, violentados pela ação antrópica desrespeitosa das grandes empresas que alteram o fluxo dos nossos rios, destroem nossas florestas, assustam os nossos animais e roubam os nossos peixes. E mais, queimam, poluem o ar e nos sufocam com grandes volumes de fumaça. Ano passado, volumes de fumaça foram marcados pelos noticiários como a segunda região mais poluída do mundo.
E só o ar que nos polui, nos prejudica? Não, infelizmente não. Prejudica a nossa mobilidade, que se dá pelos rios, e sem visibilidade, não podemos sair e voltar para nossas aldeias. E com os rios extremamente baixos, as embarcações encalham e ficamos isolados. Mais ainda, sem acesso aos serviços básicos de saúde, educação, energia, água potável e segurança alimentar. Tudo isso são alguns dos cenários que sofremos e que se faz necessário furar a bolha de Brasília e mudar o foco do Sul, Sudeste para mostrar que o coração da Amazônia é fundamental para o equilíbrio do planeta, mas, sobretudo, um olhar para a segurança e o bem-estar de quem, de verdade, defende a biodiversidade, a promoção de serviços ambientais milenares e que já deram e continuam dando certo. Só a adaptação dos indígenas às mudanças climáticas não resolve o problema. Para as secas longas, matam as plantações e secam os rios. As nascentes de igarapés, preservadas pela floresta em pé, sobreviveram. Mas onde a mata ciliar foi derrubada, a água secou. A sabedoria indígena ensina que é hora de parar toda a destruição da natureza e dar tempo para os igarapés, florestas e lagos se estabelecerem. No Baixo Tapajós, a principal política pública dos governos federal, estadual e municipal foi a distribuição de cestas básicas, e até a sua distribuição foi dificultada por seca dos rios. Os governos continuam apoiando os fazendeiros, o agronegócio. Isso, sim, eles estão apoiando. E enquanto as terras indígenas estão ameaçadas por madeireiros e garimpeiros. É importante fazer uma pergunta aqui para vocês. O que precisamos é nos adaptar ou de políticas de enfrentamentos? Somos nós que somos responsáveis pelas mudanças climáticas? Quem mesmo que deve se adaptar? Se as grandes empresas continuarem a destruir tudo e se continuar a queimar, a queima de combustível fóssil, como está acontecendo, não tem adaptação e nem sabedoria indígena que dê jeito. A solução é parar a destruição antes que não haja mais volta. Esse discurso centrado só na adaptação é bom para quem? Para quem tem como se proteger. Nós, populações indígenas, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, pescadores e quebradeira de coco, não temos. Os governos precisam ter um olhar diferenciado para além do assistencialismo. As cestas básicas são importantes, mas queremos assistência técnica, fortalecimento de nossos plantios, irrigação para nossos cultivos diversos, a proteção de nossos rios contra a contaminação mercurial e outros metais pesados, bem como a demarcação de nossas terras. Quando falamos em política de adaptação, já reivindicamos há anos. Sempre foi necessário ter captação de água, alimentação saudável, segurança fundiária, demarcação, uso de novas tecnologias de manejo do solo, sem uso de defensivos agrícolas, máquinas de pequeno porte e fortalecimento cultural identitário através do que nossos ancestrais nos deixaram como legados e costumes. Precisamos de uma gestão de governança às águas, como focos na adaptação que seja, de fato, participativa e representativa. Nada para nós sem nós. A COP30 acontecerá no Pará, mas é esse Pará que vocês vão conhecer daqui a novembro. Muito obrigado.
Grato, Margarete, pela mensagem tão forte e importante que todos devem ouvir. Vou perguntar aqui agora para você, Valéria, duas perguntas também. Como líder comunitária afrodescendente, engajada desde o nível local até o nacional, trabalhando no seu dia a dia com diferentes partes interessadas da sociedade civil e de governos, o quanto as comunidades e organizações quilombolas estão fortalecidas para liderar localmente as estratégias de adaptação, especialmente no contexto da Ilha do Marajó. Quais são as suas perspectivas e expectativas para a COP30 em nome da Malungo e da articulação das comunidades afrodescendentes na América Latina? Por favor. Bom dia. Gente, o que falar depois dessa mensagem, né? Totalmente, muito emocionante. Obrigada, Margarete. Eu sou do estado do Pará, me chamo Valéria Carneiro, sou uma mulher preta, quilombola, venho da Ilha do Marajó, e a realidade, a nossa realidade não está distante da realidade dos indígenas no estado do Pará. A gente compartilha das mesmas problemáticas, os mesmos desafios para se manter vivo, né? Tá dando para escutar? E enquanto a Margarete ia falando, vem passando um filme, né, na nossa cabeça, né? A gente, quanto paraense, estaria aqui vibrando para falar que a COP30 vai ser no nosso estado, né, na cidade de Belém. No entanto, o cenário que a COP vai enfrentar é um cenário de seca, sem efetivação de políticas públicas, sem políticas pensadas para essa população. É um cenário de desmatamento, porque o Estado pinta que diminuiu o desmatamento, mas a realidade a gente sabe que não é essa, né? Quem vive na ponta sabe, quem sofre os impactos somos nós que estamos lá, né? Então, não tem como a gente estar aqui feliz para dizer que a COP vai acontecer lá se o cenário é totalmente ao contrário do que se diz, do que se conta. É necessário com que a gente possa, de fato, ter espaços como esses que possam escutar lideranças e lideranças mulheres, porque a gente sabe que quem, de fato, sofre o impacto das mudanças climáticas são as mulheres, sejam elas por estarem lá nos territórios, sejam elas por perderem os seus filhos, sejam elas por ter que se readaptar. Eu falo que a palavra não é adaptar, adaptação, é readaptação. Como que eu, uma liderança que venho da base da minha comunidade, tenho que dialogar numa instância maior um processo de readaptação para o meu povo, para os meus filhos, para os meus netos, né? Sendo que não somos nós que causamos esses impactos, né? Nós temos dito por milhares de mulheres, lideranças, mulheres dos territórios, que quem cuida do território somos nós. Quem protege o território de fato somos nós, quem está lá. Se a gente for nos territórios, não é lá que está o desmatamento, não é lá que está a poluição, né? Não é lá que está um cenário de violência, é aqueles que chegam depois de nós. Então, e, infelizmente, é isso, né? A gente precisa pensar em estratégias para a sobrevivência, né? Porque a gente se mantenha nossas mulheres, nossas crianças, nossa população viva. Porque se a gente não pensar nessas estratégias, não discutir essas estratégias, a gente não terá daqui 10, 15 anos, eu não estarei mais contando essa história. Eu não terei o meu filho ou minha filha contando essa história, né? Nós estaríamos ou fora do território ou sem vidas também, né? O que a gente tem tentado fazer, né, quanto Malungo, quanto CONAC, é tentar ampliar essa visibilidade, né, dar visibilidade às demandas das comunidades quilombolas em espaços como esses, né, nacionais e internacionais, construindo pontes
entre o território e essas arenas de decisão, que eu entendo que é extremamente importante com que as lideranças possam estar nesses espaços de discussão, né? Quanto à COP, né, que eu falei, vista como uma oportunidade de reafirmar um protagonismo quilombola nos debates sobre clima e território, conectando essas experiências com outras comunidades afrodescendentes da América Latina, né? E aí eu sempre faço uma reflexão sobre isso, porque a gente, sempre que eu vou participar de um espaço, eu também tento envolver um coletivo, que é que eu falo em nome desse coletivo, né? E eu tenho, claro, né, as minhas expectativas pessoais, mas a do movimento, né? E eu sempre trago isso, acompanhando as últimas COPs e entendendo, né? Hoje a gente consegue compreender um pouco mais o que é de fato a COP e o que ela pode representar para uma população, né? E eu sempre trago isso nas minhas discussões, fazendo com que as pessoas consigam entender que o que é importante, de fato, não é a participação direta no espaço COP, porque quando a gente vai lá já é um cenário que você vai encontrar lá, já está pronto, né? Então, é preciso participar de outros espaços, garantir essa participação para que a gente possa, de fato, ao chegar na COP, fazer uma entrega relevante, né? Então, 2 minutos. Acho que é necessário que, também pensando na estratégia de atuação das mulheres, né? Acho que é necessário garantir cotas de espaços de negociação climática, né? Delegação da sociedade civil nas COPs. Nas últimas 2 COPs, a gente conseguiu colocar um número bem relevante de quilombolas, né? Na COP da biodiversidade, tivemos um espaço muito importante com o PCN, que é uma estrutura da América Latina, e fortalecer com que as lideranças femininas também possam ter cuidado, a gente possa oferecer cuidados também. Eu acho que uma coisa que eu penso sempre é que como que a gente garante a participação de mulheres mães nesses espaços, a gente também não consegue ofertar uma estrutura para esses espaços, né? Como para as mães, para as crianças, porque às vezes a gente perde lideranças importantes que podiam estar, né, contribuindo muito, porque não tem uma rede de apoio também. Então, acho que pensar numa rede de apoio é muito importante para que a gente consiga garantir também com que mais mulheres possam participar nesses espaços. Obrigada. Obrigado, Valéria. Excelente. Recados fundamentais aí que você passou. Grato. Yahaira, shifting to English now, I'd like to ask you, please, to comment about these 2 questions. Considering the context of Latin America, and especially the threats Belize is currently facing, what are the key issues to guarantee the flows of climate finance are channeled to indigenous peoples, local communities, and Afro-descendants territories? Are there some specific claims or processes being led by women youth in Central America on the road to COP30 in Belém? Please. Bom dia, buenos días, good morning, Malobkin. Marcio, thank you for that question. When we talk about climate finance in Latin America and in Belize, we must face one hard truth. The funds intended to support climate solutions are often not reaching the people who need them the most. These are indigenous people, local communities, and Afro-descendant territories. These are also the territories or the people who are feeling the impact of climate change the most, and they're the ones who are doing the most also to protect nature. In Belize, for example, the Maya people from the south have fought for several decades, or had fought for several decades, to secure their land rights. In 2015, the Caribbean Court of Justice ruled to recognize their ancestral lands.
But today, almost 10 years later, the process of implementing that ruling is still far too slow and severely underfunded. Meanwhile, climate change is hitting harder than ever with rising sea levels, stronger hurricanes, and extended drought periods. These are affecting the same people, putting their homes, food security systems, and their traditions at risk. And these communities, like I mentioned before, are often the same ones, well, the ones that are affected are often the ones who are left out of the funding and decision-making systems. There are several critical barriers that we need to address if we want climate finance to reach these indigenous and local communities. First, there's the issue of access. Most climate funds are funneled through large agencies or governments with complicated rules. Local groups often can't even apply. So we need to simplify the funding pathways designed to ensure and design them to ensure that grassroots organizations like the Northern Mine Association of Belize can access money directly. Second, as previously mentioned, land rights. Many communities still lack legal titles to their lands, which keeps them out of key programs of reforestation or climate restoration. We must fully recognize land rights and respect the principle of free, prior, and informed consent. Third, institutional support is lacking. Donors expect local groups to meet high standards, but rarely invest in their capacity to do so. Climate finance should not only fund the project themselves, but should also invest a portion of those funds, or a lot of those funds, into training, staffing, and systems that ensure long-term sustainability and growth. Fourth, communities are often excluded from national climate planning. Policies are made in capital cities. For example, in Belize, most of the policies are made in the city of Belmopan. While the people on the ground in the indigenous and local territories who live in the reality of climate change every day are barely consulted. Indigenous and local voices must be officially integrated into national climate plans and decision-making processes. Fifth, we cannot forget about women and youth. They're often the ones leading on the ground, but they're rarely part of these formal decision-making or even given the resources that they need to expand on their work. We need more gender-responsive and youth-inclusive funding and policy spaces. Looking ahead to COP in Belém, we have a huge opportunity. Hosting COP in the heart of the Amazon sends a strong message. Indigenous territories do matter. However, these lands have been preserved and cared for by the indigenous people themselves. But it's time for more than just a simple symbolic gesture. We need real action. Across Central America, women and youth from indigenous and Afro-descendant communities are already leading the way. In Belize, young leaders are setting up community gardens, reviving traditional farming methods, and hosting climate education sessions. Women are leading reforestation projects, creating spaces for intergenerational learning, and addressing climate-related issues like displacement and gender-based violence. These groups are not working alone. They're building networks across the region, be it Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize.
They're sharing knowledge and building strength with each other. They're saying loud and clear, we're already acting, and we need the system to recognize and support our work. They're asking for real support, direct access to funding, training opportunities, and access to platforms to bring ideas into national and global decision-making processes. Women and youth are already doing some of the most impactful climate work. COP30 must create a space for them to ensure that climate finance reaches them and integrate their leadership and knowledge into global climate policies. Thank you very much. Yom Butik. Thank you very much, Yahira. Great words. On behalf of the plenary, I want to acknowledge and thank you all for the powerful words you shared. Nós estou agradecendo a vocês, né, em nome da plenária, né, pelas palavras potentes que vocês trouxeram, super importantes. Now we need to move to the urban adaptation plenary, right? No? 5 minutes, great. Oh, great to know. So I'm glad to let you know we have time for probably a single question. We have 5 minutes to finish, então temos tempo para uma pergunta. Tá? Vocês não estão usando, né, a tradução. They forgot their headsets for translation. So please, would like to make a question, preferably, please, por favor. Já vi que temos uma brasileira aqui para perguntar em português, provavelmente. E, se possível, uma pergunta objetiva e direcionada aqui. Paul. Yeah, sorry. Se possível, uma pergunta direcionada a uma pessoa. Let's try 2 questions. Second question there, após a sua, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou Graça Xavier, sou coordenadora da União Nacional por Moradia Popular. Estamos em 22 estados da Federação Brasileira. E gostaria de perguntar para a Valéria. Ela falou com relação às questões das mulheres ao enfrentamento ambiental. E também ela disse sobre o acesso às políticas públicas. E aí a pergunta é, no teu ponto de vista, o que o poder público municipal, estadual e nacional poderia responder? Qual que seria o acesso com relação às questões climáticas para amenizar as questões climáticas com relação às políticas públicas diretamente para as mulheres indígenas, negras, quilombolas, mas também a população mais pobre dos vários países da América Latina e Caribe. Tá, cadê ela? Valéria sou eu, né? A pergunta é para mim. Porque eu vi ela olhando para minha colega, achei que era... Eu não entendi muito a pergunta, mas... Pode repetir, por favor, objetivamente, para ela... Com relação aos municípios, estado e governo federal, o que eles poderiam já diretamente fazer para que as mulheres pudessem acessar essas políticas para amenizar as questões climáticas, tipo as enchentes que está aí todos os dias, nós mulheres negras, mulheres pobres, vivemos ou nos morros, ou nas palafitas, ou nas periferias, fruto da escravidão do Brasil e de vários outros países da América Latina e Caribe. Obrigada. Acho que
para nós, mulheres quilombolas, né, eu acho que uma das coisas prioritárias era com que o Estado brasileiro, por exemplo, conseguisse garantir o território, né? Se a gente não tem a garantia do território, é muito difícil acessar outros tipos de políticas públicas. Acho que um pontapé inicial era com que quase 40 anos de Constituição no Brasil, onde que garante o território para as comunidades tradicionais, a gente tem muito pouco registro disso, né? Então, acho que uma das saídas seria essa. Uma outra, e aí, a partir disso, de fato, o Estado brasileiro, como um todo, reconhecer, né, a necessidade de construir políticas para essas mulheres que estão na base, que estão, né, no topo, muitas das vezes, sem perspectivas. Muitas dessas mulheres não conseguiram ou não tiveram oportunidade de estudar, por exemplo, de chegar na vida acadêmica. Então, uma outra coisa que eu trago muito, a importância de desburocratizar os acessos. A gente tem aí um número gigantesco, né, de processos, ou às vezes digitais, mas com uma linguagem muito difícil, com que faz com que nossas mulheres acabam desistindo de acessar tais benefícios, tais recursos, né? Como eu trouxe antes, a gente precisa alargar essa rede de apoio que nós temos, que somos nós que estamos no território que damos umas para as outras, né? Somos nós que ficamos com o filho da vizinha para ela ir estudar, para ela ir trabalhar, somos nós que ficamos com os filhos da vizinha para acessar outras coisas. Então, se a gente tem um Estado que reconheça, né, que negou esses acessos durante anos e que hoje é muito necessário com que a gente possa, que o Estado reconheça de fato isso, acho que a gente já ameniza muita coisa, né? A gente tem processos universitários, né? A gente tem no estado do Pará e isso já está em outros estados, né? Uma política específica para as comunidades quilombolas que garantem também com bolsas de estudo, porém a gente precisa que os municípios construa uma política para atender as mães também, né, para que elas também se qualifiquem. Então, e a gente possa também reconhecer de fato que as políticas são direitos, né? A gente tem, e infelizmente, a gente foi educado a achar que tudo que vem de fora é favorzinho, e não é direito. Então, a gente precisa qualificar, preparar nossas mulheres lideranças para que a gente consiga entender que é obrigação do Estado para com a gente efetivar essas políticas. Obrigado, Valéria. Well, so now it's time to move to the next plenary. Thank you very much, Margarete, Valéria, Yahaira. Great pleasure to share this space with you. Thank you. Thank you so much. And sorry we didn't get a chance to have more questions, but there will be sessions focusing on similar issues, and our colleagues from the panel will be available during the week, so we can always have conversations and more questions and conversations. And I said conversations twice. I'll keep saying conversations. Okay, so we're going to move to a very different kind of topic now, but obviously interlinked because urban and nature are not in any way separate or separable. So my colleague from the International Institute for Environment and Development, Alex Fedriani, let me press my little magic button here, is going to organize a panel on cities, particularly in Brazil. Thank you, Alex. Obrigado, Paul. Thank you, everybody. Yes, my name is Alexandre Apson Frediani. I'm Brazilian, but I've been living in London for too long, and hence the ginginess in my hair. So you might not recognize me as a Brazilian, but I am, truly. I do have a Brazilian passport. So I'd like to invite to our session here, our panelists, our distinguished panelists today, Júlia Ladeira, Jô Cavalcante, Welton Costa, and Guilherme Simões. Please make your way to the panel.
Então, vamos lá. Muito obrigado por essa sessão. Obrigado à Secretaria de Periferias, que coordenou essa mobilização para essa sessão aqui com a gente. E a gente queria começar com apresentar que o próprio tema da adaptação urbana é uma agenda que está sendo contestada. A gente sabe que a ação de adaptação pode muitas vezes reproduzir as injustiças sociais que a gente vê no território. Muitas vezes o recurso não chega na ponta, aqueles que estão tendo a experiência das mudanças climáticas. A gente vê que às vezes resulta em despejo, a gente vê que às vezes resulta também em uma intensificação das desigualdades e das injustiças urbanas. E dentro desse contexto, a gente vê que houve muita disputa aqui no Brasil dos movimentos sociais em tentar incidir sobre uma agenda climática a partir das experiências dos territórios periferizados. E isso se manifesta também contribuindo para toda uma metodologia, um histórico de ação de urbanização de favelas, de redução das desigualdades urbanas que vem crescendo no Brasil por muito tempo, mas se concretiza, eu acho, numa iniciativa muito bonita que a gente vem aqui a discutir, que é esse processo de fazer planos comunitários da redução de riscos e da adaptação climática, que vem sendo impulsionado pela Secretaria de Periferia aqui do Ministério das Cidades do Brasil. E eu acho que essa comunidade de atores que estão incidindo sobre políticas públicas, que estão tentando trazer mudanças no seu contexto, eu acho que é de muito interesse entender como que isso aconteceu, né? Como que essa disputa ocorreu, como foram que esses avanços foram conquistados e quais são os desafios pela frente. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre isso e a gente vai começar com a Júlia Ladeira, que é uma consultora técnica da Secretaria Nacional, para explicar um pouco para a gente esse instrumento que vocês estão lançando hoje, que a gente tem, sei que a gente tem aqui, ó, as publicações em inglês e português. E bem, conta para a gente essa história um pouquinho, Júlia. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos e todas. Vou tentar falar com calma para ajudar os tradutores, que eu sei que é difícil essa vida. Bom, fiquei de trazer um pouquinho, né, da história e da experiência desse instrumento que a gente está chamando, né, de planos comunitários de redução de risco e adaptação climática, né, que são um instrumento com uma capacidade e um potencial muito grande de transformação, não só, né, no território onde ele está acontecendo, mas a gente tem, né, a gente acredita e tem trabalhado também para que ele, acontecendo de uma forma sistêmica, né, e em vários territórios ao mesmo tempo, consiga transformar também, né, a forma em que a gestão de risco de base comunitária aconteça, né, que a gente consiga transformar a forma como as pessoas, tanto os moradores quanto, né, as pessoas que elaboram e fazem políticas públicas no Brasil, olham para o risco e para as soluções, né, a serem aplicadas em relação a isso. Então, os planos eles têm essa característica e aí eles, né, na nossa concepção, eles têm uma perspectiva inovadora muito também porque são instrumentos que têm a participação e o envolvimento popular em todo o processo. Do início ao fim dele, ele só funciona se tiver envolvimento popular acontecendo. Então, a gente costuma dizer que não é mais, né, e quem é de comunidade aí vai, acho, concordar, ninguém aguenta mais e não é mais o que as pessoas querem há muito tempo, né, que a gente chegue, ou que pesquisadores cheguem, ou que, enfim, quem quer que seja, cheguem numa comunidade propondo de fazer apenas um plano. Apenas um estudo que depois de um tempo a gente vai entregar um papel, né, impresso, e esse vai ser o produto. Então, acho que isso, né, é um dos elementos que está sendo levado em consideração nos planos comunitários, que existe sim um produto final, que é um relatório, né, que, óbvio, precisa de uma presença e uma elaboração técnica, mas ela precisa ser feita em conjunto com a comunidade no processo todo, e, para além disso, que eu acho que é o principal, o processo de elaboração do plano, ele tem que gerar, né, e é o que a gente vem provocando, e é o desafio que a gente vem lidando, ele precisa gerar transformação de fato, transformação no território, transformação na dinâmica da própria comunidade em relação às situações de emergência, transformação na forma como a comunidade vê, percebe, monitora os riscos com que ela precisa conviver
E a gente pretende, né, ao longo do processo do plano, que no final dele, para além do relatório, que é importantíssimo e que tem um potencial enorme de transformar, né, de uma forma mais complexa aquele território, mas que a gente, no processo de elaboração do plano, já gere essas transformações e consiga ter, né, consequências positivas para as comunidades e para os moradores dela. Então, acho que esses dois elementos, né, o envolvimento popular e a geração de transformação concreta, eles são elementos inovadores que provocam, né, a elaboração de uma política pública, provocam a elaboração de um instrumento que dê conta, de fato, do que é o desafio da redução da gestão de risco, da adaptação climática nas periferias, especificamente, aí, no nosso caso, as periferias urbanas, né? Então, a gente tem, muito resumidamente, né, 3 etapas do processo do plano. Então, o início dele é uma leitura que a gente chama de leitura técnico-comunitária, né? Então, é o mapeamento do risco, da percepção dele, da dinâmica das vivências, do histórico, né? Se houve alguma tragédia, algum desastre recente, enfim. Então, essa leitura diagnóstica detalhada é feita no território, in loco, com uma equipe técnica e a presença necessária dos moradores, né, das pessoas que estão envolvidas na comunidade. E aí, a partir dessa leitura, o plano tem esses desafios de fazer uma indicação, e aí sim, sustentada, né, tecnicamente, por uma equipe multidisciplinar, uma indicação ou mais de uma, de possíveis soluções. A gente sempre tenta, né, pela secretaria, sempre direciona também para que as soluções sejam preferencialmente soluções baseadas na natureza. Então, para que essas indicações de intervenções, de obras, de infraestrutura sempre tenham a preferência por ir para esse caminho e, ao mesmo tempo, indique também, tudo bem, ó, temos essa solução que é complexa e que requer uma obra, né, grande, muito recurso, mas, ao mesmo tempo, quais são as ações, né, quais são as intervenções que a própria comunidade pode e deve colocar em prática para reduzir esse risco enquanto essa solução não chega, enquanto não se é viabilizada a obra, né, ou enquanto o processo da obra está acontecendo. Para que a gente evite mortes nesse meio do caminho, a importância do plano é ter esses dois olhares, o olhar para a solução complexa e o olhar para a solução curto prazo, que pode ser implementada, né, em alguma medida pela própria comunidade. Então, e para além disso, acho que mais um último elemento, que eu não sei como é que está meu tempo também, um último elemento é que, ao longo também da elaboração do plano, ele próprio, o processo de elaboração dele é também um processo de formação de agentes territoriais capacitados para reconhecer, para monitorar o risco, para saber como fazer, né, numa situação de emergência. Acho que o Verton vai falar bastante disso também, então não vou me alongar. Então, é isso. Acho que a gente tem como objetivo, né? A gente já fez 12 planos, vamos fazer mais 100 esse ano, vamos ampliar, né? E a ideia é que a gente consiga fazer com que essa transformação seja gerada já ao longo do processo. Então, muito obrigada, Alexandre. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Júlia. E para começar abrindo essa conversa, ontem a gente já escutou muitas pessoas chegando, mas a gente tem metodologias para fazer ações a partir da comunidade. Aqui a gente tem uma experiência prática e a gente espera que a gente possa compartilhar mais essa história. A gente vai ter uma sessão, a 7B, a partir das 2h15 hoje, para continuar essa discussão e detalhar um pouco mais essa metodologia e refletir através dela. A partir de uma ação do governo nacional, é fundamental a articulação que vocês fazem com outras instâncias subnacionais. E a gente tem aqui o Ayrton Costa, que ele é diretor da Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Piauí. Piauí, gente, é um estado que fica no noroeste do Nordeste, certo? Então, a gente está chegando mais perto da região amazônica. Para vocês terem uma noção, o tamanho do Piauí é um pouquinho maior que o Reino Unido. Então, esse é o desafio que o Ayrton tem, com biomas altamente diversificados. É um estado que, por mais que seja um estado bastante com IDH historicamente baixo, que recentemente houve certas mudanças importantes, mas que ainda está numa trajetória de avanços, né? E a Defesa Civil é uma entidade que trabalha exatamente nas questões de risco, de responder ao risco em situações de desastres. Então, Ayrton, conta um pouco para a gente como é que vem sido a atuação da Defesa Civil no Piauí, junto a essa ação do Ministério das Cidades. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir licença para ficar em pé, em nome da tradição de ter vindo do movimento popular. Quero saudar os irmãos das Américas, os irmãos da África, da Europa,
em nome da minha herança guajajara, dos meus antecedentes nativos, né? Abraçar todas as mulheres, e eu digo para vocês, o protagonismo da luta pela justiça climática é um protagonismo feminino. Gente, esse processo é um processo transformador de vidas, né, Simões? Mas ele não é só um processo transformador de vidas. Ele é um processo de transformação institucional. Não se diz que aqueles que passam por nós não vão sós, né? Deixa um pouquinho de si, leva um pouco de nós, já dizia o grande escritor, né, Antoine Saint-Exupéry. Então, o que nós vivenciamos hoje, especificamente no Piauí, é esse processo de transformação institucional, para e passo ao engajamento social. O que nós temos lá são comunidades, o case escolhido pela Secretaria Nacional de Periferias com a Defesa Civil do Piauí é de uma comunidade às margens da confluência do encontro de dois rios, que construiu toda a cidade de Teresina. Levantaram o barro, sentaram o primeiro tijolo, levantaram os palácios dos mandatários e, no final, os mandatários viraram as costas, não só para aqueles que construíram, mas viraram as costas para os rios, para as águas, para as faunas, para as matas, e esse povo ficou lá em condições de alta vulnerabilidade. De tal forma que, ao longo dos anos de esquecimento, as autoridades não conseguiam se comunicar com eles, não conseguiam resgatar o seu respeito, a sua dignidade, e essas autoridades não eram sequer ouvidas porque havia uma desconfiança. E aí eu vou permitir um pouco o uso da licença poética, Simões e queridos da mesa. Lendo os clássicos, nós descobrimos que os grandes pilares da modernidade foram a invenção da universidade, a invenção da perspectiva nas artes, a polifonia dos sons e a imprensa. Vamos usar como uma metáfora. A gente não conseguia ser ouvido porque o nosso idioma era outro. Todo mundo está aqui com uma tradução simultânea, mas dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado, às vezes as autoridades falam línguas gregas e troianas. Não são sequer ouvidas. Porque a comunicação não é a comunicação que vai ao coração do povo. Não é a comunicação raiz. A perspectiva é a perspectiva de quem está em cima, não é a perspectiva de quem está embaixo, né? E outra, a polifonia, nós não conseguimos captar as nuances, as minúcias, os sotaques, né? As diferenças que são importantes nesse processo. O que o plano comunitário de redução de riscos fez foi dar... Fala um pouquinho mais baixo. Um pouquinho mais baixo? Obrigado. Isso são as heranças do movimento. Eu estou de colete laranja aqui. O pedido é mais devagar. Devagar também. Perfeito. O plano comunitário de redução de riscos, o que é que ele fez, né? Dar voz aos invisíveis, aos silenciados. E isso acabou por transformar o próprio sistema de defesa civil. Vocês sabem que esse colete aqui, ele nasce da guerra, né? Dos escombros da guerra. A defesa civil é uma instituição que tem uma herança militar e que agora que está começando a fazer jus ao nome, civil, porque o processo de proteção da vida é uma responsabilidade de todos, não é uma responsabilidade governamental, é aquela que nós temos que arregaçar as mangas, é o vazanteiro, é o vaqueiro, é o agricultor familiar, é a comunidade indígena, é a comunidade quilombola. Então, pense na polifonia que eu falei. Pense na mudança de perspectiva. Pense na imprensa como uma ferramenta comunicacional de riscos, integrada, inclusiva, empática, solidária. Então, o que nós fizemos foi pegar a metodologia de empréstimo. Me dê aí, Simões, essa metodologia. E começamos a trabalhar juntos, a sentar juntos, a resgatar a confiança de um poder público que virava as costas. Sabe qual é o resultado disso? A comunidade assume a sua autonomia intelectual, resgata os saberes ancestrais, os saberes populares. A gente descobre que muitas das soluções para os problemas dessa comunidade não estão no concreto, no bruto, estão na vida, nos ritmos da vida, nos sotaques da vida, nas águas, nas matas, nos ritos. E aí a gente aprende um pouco e percebe
que é importante a mudança, porque a mudança é uma luta permanente em prol da vida e com qualidade. Obrigado. Roberto, muito bonito, muito obrigado. E que incrível essa requalificação da Defesa Civil que você vem fazendo com seu time, e uma reimaginação, né, do que é a Defesa Civil de uma maneira que possa atacar essas questões das injustiças sociais. Mas a gente sabe que essas mudanças vêm a partir de muito suor, de muita luta, de muita resistência, de muita incidência que muitos da sociedade civil, das organizações sociais, dos movimentos sociais vêm fazendo, e a gente tem aqui uma representante muito importante dentro desse contexto, que é a vereadora de Recife, Jô Cavalcante, que já entrando as pessoas tiravam foto com ela, é uma celebridade ter ela aqui com a gente. E uma honra ter você aqui nesse painel, sabendo que a sua atuação vem por muito tempo, vem tentando mudar essa chave por muito tempo, e agora você, como vereadora, tentando trazer essas mudanças, fazendo esse link, essa combinação entre as justiças, a luta pela justiça social com uma justiça climática. Então, Jô, conta um pouco dessa sua atuação e dessa disputa que vem ocorrendo e as possibilidades que esse tipo de iniciativa oferece para uma mudança mais estrutural. Obrigado, Jô. Primeiramente, bom dia a todas, todos, né, que estão presentes hoje aqui nesse evento tão importante, né? Eu fico muito feliz que tenham escolhido Recife para essa atividade, porque Recife é um local que tem muitas belezas, mas também tem muita desigualdade, né? Se você sobe no morro, tipo o Morro da Conceição, e você olhar a cidade de cima, você vê a desigualdade como é colocada, né? Principalmente para quem mora nas áreas de risco, nas periferias. E eu acho que meu papel enquanto mandatária, enquanto vereadora aqui, é trazer, fazer instrumento, criar instrumentos, fiscalizar, né? Principalmente os planos diretores, fiscalizar o uso de solo, mas, para além disso, é trazer uma perspectiva de política também real, uma escutativa, né? Não é à toa que a gente, inspirado na Caravana das Periferias, pelo companheiro Simões, a gente traz a Caravana das Comunidades aqui como intuito de escutar os territórios, saber onde é que está tendo risco, onde é que está tendo alagamento, e, para além disso, fazer um documento para que seja apresentada ao poder público para que torne política pública, né? Porque a gente fala sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo, mas o território sempre sofreu com essas mudanças, né? Eu, como uma mulher que veio da periferia, do Morro da Conceição, já passei por todo tipo, né, de sinistro dentro da comunidade, justamente por o poder público virar as costas para dentro da comunidade, né? E os planos municipais de combate a alagamento e enchentes é uma política pública efetiva e territorial, né? A gente sabe que quem mais sofre nesse período chuvoso, a gente teve o exemplo aqui de 2022, na cidade, são as mulheres, né? As mulheres da comunidade, e isso implica muito nesse processo do racismo ambiental, que muita gente ainda não entende o que é esse racismo ambiental, mas é um processo de gentrificação, de empurrar as pessoas mais para a área de risco, e quando não tem uma política pública decente, de escuta territorial e com participação popular, às vezes não avançamos nas políticas necessárias para a população, principalmente a população da periferia, a população negra, né? Eu trouxe aqui algumas falas, né, que a gente vem trazendo nesse processo do legislativo e construindo coletivamente, porque o nosso mandato é isso, né, um mandato popular, é sobre as regularizações fundiárias, né, nos territórios, porque ainda a gente sente muita falta, né? Muita gente tem sua casa, mas vive em área desassistida e que não chega à política, porque muitas vezes não tem um CEP, muitas vezes não tem um olhar, né, do município. Já 2 minutos já, eu vou concluir, viu? E
Meu Deus, é muita coisa, viu, para falar. E aí a gente vem colocando nosso mandato, né? A secretaria vem ajudando muito nesse processo, mas a gente quer uma escutativa também com o poder público, para que o poder público chegue nas comunidades e não chegue mais para dizer, vamos resolver e deixar para o outro ano, né? Então, tem que ter uma prevenção antes para esse processo de risco dentro das comunidades. E, para além disso, eu acho que a comunidade ela tem que se sentir segura para que não venha acontecer desastre como vem acontecendo no Rio Grande do Sul, como vem acontecendo no Rio de Janeiro, como vem acontecendo em São Paulo, como aconteceu aqui em 2022, que as pessoas têm medo de estar nos territórios por causa da chuva. E deveria ser o contrário, né? Porque a água é vida, mas nos contextos de preconceito dos territórios, essa água se torna muitas mortes, e é isso que a gente não quer ver dentro das comunidades, e é por isso que a gente faz esse trabalho tão importante junto com os coletivos, porque tem uma fala muito interessante que diz mesmo assim, a gente tem que voltar para as bases, mas as bases estão lá, né? E elas estão trabalhando, né? A gente teve a oportunidade de dar uma rodada pela cidade, a gente vê que tem iniciativa de coletivos, né, como a gente vê a Rede Bibiribe, a gente vê que tem coletivos como Fala Alto, Boca no Trombone, entre outros que estão fazendo a política dentro do território, e é essas pessoas que a gente tem que escutar, né, os movimentos sociais, o quanto é importante o movimento social na vida das pessoas, né? Porque é nós que trazemos a vivência e quando a gente chega na instituição, a gente está levando o nosso ponto de vista real da periferia. Muito obrigada. Eu acho que eu fiz, né, num tempinho certinho, não fiz? Obrigada. Maravilha. Que lindo, João. Muito obrigado, hein? Guilherme, minha mãe é socióloga. Ela trabalhou no governo do estado nos anos 70, da Bahia, eu sou de Salvador. E ela sempre me contava que ser socióloga no estado era trabalhar através das brechas. Você encontra uma brecha, você entra e aí você tenta largar. Guilherme, você é o primeiro secretário na história do Brasil, secretário das periferias, né? É Sou um sociólogo também. sociólogo. Você, a secretária de periferias é uma brecha. E você, com essa responsabilidade aí de atuar nessa brecha, de trazer uma transformação mais estruturante, e exatamente com essa pauta de atuar sobre as emergências climáticas a partir da chave das desigualdades, né? Então, fale um pouco dessa responsabilidade, dos instrumentos que vocês estão desenhando, das potencialidades, mas também dos desafios que vocês vêm encontrando para aumentar essa brecha e trazer uma transformação mais duradoura. Legal, obrigado. Obrigado, Alexandre. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e com esse público diverso e diverso geograficamente falando, né? Então, eu queria cumprimentar todo mundo e agradecer por esse momento. Agradecer também a oportunidade de estar numa mesa tão qualificada, com gente tão potente, que tem trabalhado e feito coisas que têm inspirado muita gente. Júlia, Jô, o Ayrton. O Ayrton é o carisma em forma de gente, e não só carisma, né? Acho que tem uma potência muito grande. A gente admira muito o teu trabalho lá e torce muito para que ele seja ampliado. A Ju nem se fale, é uma referência, uma liderança para mim. E a Júlia é uma grande parceira de trabalho e de caminhada. De fato, a Secretaria Nacional de Periferias é uma, é uma brecha construída nesse governo do presidente Lula, nesse terceiro governo do presidente Lula. Ele foi muito feliz, muito ousado de criar uma secretaria para tratar dos territórios mais vulneráveis do país, territórios urbanos, né? Pensando as periferias num conceito limitado, né? Porque nós também podemos entender periferia de uma outra forma. Mas nós estamos falando de uma população, para quem não é daqui, uma população para além das favelas. Nas favelas e comunidades urbanas brasileiras vivem mais de 16 milhões de pessoas, né? Pouco mais de 8% da população brasileira. E para além das favelas ainda existem os territórios vizinhos,
que a gente está conceituando como periferia. Então, nós estamos falando de 30, 35, 40 milhões de brasileiros que vivem nesses territórios. E, de fato, é uma alegria muito grande, mas uma grande responsabilidade também tocar esse espaço e pensar esse espaço também atualizando as pautas existentes no mundo. Veja, a gente se acostumou, sou de uma geração que se acostumou a pensar a emergência climática ou as emergências climáticas, o tema, a pauta, como algo, uma projeção para o futuro. Então, a gente, na escola, ouvia dizer que o aquecimento global iria aumentar as temperaturas e a gente ia passar por momentos críticos de calor. Num futuro não muito distante, nós iríamos viver grandes tempestades, chuvas, grandes inundações e alagamentos, né? Que as calotas polares derreteriam e criariam problemas. Ah, não. Não, é mentira. Ela tá me. Eu vou tentar. Vou tentar. Mas a gente não consegue tudo que a gente quer. Então, eu vou tentar resumir para dizer que a emergência climática era uma pauta do futuro. Assim como, Werton, o combate às desigualdades, a luta pela igualdade, a luta contra a miséria, parece que, muitas vezes, é algo do passado. Uma pauta que já ficou no passado. E a gente está tentando conectar duas agendas, uma que era do futuro e uma que provavelmente está ultrapassada, como talvez as duas pautas mais urgentes do mundo atual, do nosso sul global, de países como o Brasil. O combate à desigualdade nunca foi tão necessário. Nós acabamos de passar por um governo que levou quase 40 milhões de pessoas para a fome. Nós estamos vivendo um momento em que nunca na história do nosso país nós vivemos tantas ocasiões, tantos episódios de desastres com tanto impacto, né? Vi de Rio Grande do Sul, Recife há pouco tempo, Petrópolis e assim por diante. Então, nós estamos conectando duas pautas que a gente aprendeu que uma era do futuro e outra já era coisa do passado, e que nunca foram tão atuais. E os planos comunitários, para resumir tudo, né? Porque a moça já está ali me acenando, eu já estou com 0. E os planos comunitários são uma forma, uma tentativa de conectar essas duas agendas. Porque também nunca foi tão urgente discutir a democracia. Eu estou falando de um lugar, de um país em que a democracia nunca se concretizou de fato para toda a sua população, mas mesmo nunca tendo se concretizado para toda a população, a democracia está sob ameaça constante no nosso país. E nunca foi tão necessário, portanto, aprofundar a democracia e fazer com que o nosso povo experimente a democracia. E o plano comunitário é uma maneira de observar, olhar o seu próprio território e construir formas participativas de transformar também aquela estrutura. É um pouco a tentativa de sair dos gabinetes e, junto com as pessoas que sofrem, que vivem o risco e que podem sofrer o desastre, planejar saídas, soluções. E isso não é só sobre o processo participativo e de planejamento do território, mas é sobre o exercício da democracia, o exercício de poder sobre o seu território, sobre as organizações que tocam, e aqui eu queria cumprimentar todo mundo que, de alguma maneira, atua no território, que milita pela transformação cotidiana dos territórios. Então, eu acho que, para finalizar, entendo que a gente está construindo juntos com os movimentos sociais, com os entes federativos, as prefeituras, os governos estaduais,
é uma maneira de aprofundar a democracia, de alguma maneira, socializar uma democracia que nunca chegou a esses territórios. E eu me sinto muito feliz e honrado de fazer parte desse processo. Tem muitos desafios, os planos comunitários serem ampliados e substancialmente também passa pelo problema ou pela questão de financiamento desses planos também. Porque é uma grande questão para esses territórios também terem investimento público, terem orçamento também e terem atenção de possíveis financiadores. Bom, eu falei muito, já sei que estourei muito meu tempo. Novamente, eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição aqui. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelas pessoas da mesa. Só para comentar, 7B, a partir das 2h15, Sala Mochotó, a gente vai dar continuidade a essa conversa. Muito obrigado a todos e todas e um bom dia para todo mundo.